Gente, abra a Bíblia comigo em João, capítulo 5, versículo 13. 1 João 5:13. Eu queria que as pessoas prestassem atenção. Você que está em casa, ou no presídio, no hospital, não importa. Preste atenção na palavra de Deus, tá? 1 João, capítulo 5, versículo 13. O poder da intercessão. Que coisa, né? Você sabe o que é intercessão? Quem sabe? Quem sabe o que é uma intercessão? Você não sabe? Eu acho que todo mundo aqui já viveu uma situação de alguém ter intercedido por você. Talvez em casa, ou no trabalho. Eu me lembro que minha mãe ia me bater, que ela era mais nervosa, e o meu pai intercedia por mim. Não faça isso não. Ela batia assim mesmo, mas já diminuía um pouco, né? Era para dar umas 10 chicotadas, dava só 5. Sempre tem, às vezes no trabalho, né? E, na verdade, a intercessão poderosa é através da oração. A oração. E essa intercessão, ela não é só no sentido de alguém orar por nós, mas quando somos conscientizados, quando recebemos a revelação, o esclarecimento daquilo que Deus nos deu. E o João, ele intercede por nós. Ele intercede e ele conscientiza as pessoas do que elas têm. Quando diz: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Porque o maior projeto de Satanás, o principal, é levar as pessoas a se perderem espiritualmente e a não conseguirem a salvação, a vida eterna. O objetivo da obra de Deus é salvar as pessoas. Salvar no sentido da vida eterna, salvar no sentido do livramento. Por isso os testemunhos, os milagres, os livramentos, como a senhora lá dos Estados Unidos contou. Isso é salvação também. Mas principalmente viver eternamente. E o objetivo do diabo é fazer você ir morar com ele no inferno. É fazer com que a gente se perca, né? E venha morar com ele. Porque ele já está condenado. E o Espírito Santo, através do apóstolo João, ele diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Quando uma pessoa é ignorante espiritualmente, ela fica procurando uma igreja que possa salvá-la. Você sabia disso aí? Teve um aqui uma vez que até falou que ele vinha aqui. Ele falou: eu venho na Mundial, vou na Universal, vou na Deus é Amor, vou na Católica. Aí um sobrinho meu perguntou: por quê? Porque ele falou: uma dessas vai me salvar. Aí ele chegou perto de mim, eu falei: é verdade isso aí? Eu falei: nenhuma delas te salva. Nem a Mundial? Eu falei: nem a Mundial. Não. Porque o que nos dá a posse da vida eterna está ali. É exatamente o crer no nome do Filho de Deus. Ninguém é salvo porque vai na igreja católica, ou na Mundial, ou na Batista, ou na Casa da Bênção. Não. Você é salvo porque crê no Filho de Deus. Está escrito, é só isso. Não se iluda, porque nem uma placa de igreja salva você. Nem um profeta, nem um apóstolo, ninguém.
Se você não aprende a viver na dependência de Deus, você vai ficar na mundial até Jesus voltar. E quando ele voltar, você vai para o inferno. Me perdoe falar isso. Mas se você crê no Filho de Deus, o apóstolo, através do Espírito Santo, o apóstolo João, nos conscientiza. Ó. Ele quer que você tenha esse conhecimento, ó, essa revelação, ó, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Ou seja, eu posso olhar para você e dizer, você tem a vida eterna. O diabo vai dizer o contrário. E ele diz isso todos os dias. Porque a tradução da palavra diabo é exatamente acusador. É acusador. O diabo conhece muito bem o poder da fé, o poder da intercessão. Então ele tenta, de alguma maneira, deixar você em dúvida. Por isso que se tem uma coisa que me irrita, a pessoa passa ali. Hoje uma senhora passou, minha filhinha está assim, assim doente. Eu falei, ela está curada em nome de Jesus. Ela falou, amém. Daqui a pouco ela deu a volta. Apóstolo, minha filha está doente. Eu falei, a senhora não passou aqui agora com ela? Eu não falei que está curada? Eu falei, a senhora está botando de novo a doença nela? Isso é obra de Satanás. Por isso ele afirma, eu só estou escrevendo isso para você saber que se você crê no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Você pode dizer, eu tenho a vida eterna. Mas por quê? Porque você é da mundial? Não. Porque eu creio no Filho de Deus. Eu quero ver quem vai te acusar. Aí vem os beatos de plantão, as beatas. Mas você era bandido, mas você era... Vai cuidar da sua vida. Eu creio no Filho de Deus. Portanto, eu nasci de novo e eu tenho a vida eterna. Ou seja, a mulher falou bem, nós vamos morrer vivos. Nós morremos e continuamos vivos. Nós temos a vida eterna. Eu vou esquentar a cabeça. Cuidado, apóstolo, você pode morrer. Ui, cuidado eu tenho que tomar, né? Eu tenho que vigiar. Agora morrer. Eu vou morrer vivo, porque eu tenho a vida eterna. Eu creio no Filho de Deus. Amém? Que coisa bonita, né? A Bíblia, ela anula os dardos inflamados do Satanás, meu. A palavra de Deus, ela anula, frustra as armas de Satanás. Olha só. A fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros, a observação que credes em o nome, hein? Vida eterna não é para quem faz uma estátua do Valdemiro e fica acendendo uma vela no pé e pedindo salvação, pedindo milagre. Você sabe que eu não estou querendo dizer Valdemiro, né? Mas eu estou bastante perseguido já. Você sabe disso. Vida eterna não é para quem vê descendo não sei quem na copa de uma árvore, como fosse uma águia, e falar lá o santo, não. Vida eterna é para quem crê no nome do Filho de Deus. E não é só a minha Bíblia não, tá na sua Bíblia isso aí, tá? Tá na sua Bíblia? Tá vendo, ó? Então ninguém pode me acusar, porque não é só na minha, tá na Bíblia do padre. Tá lá. Vida eterna é para quem crê no nome do Filho de Deus. Hein? Tá vendo? E esta é a confiança que temos para com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quem tem filho? Alguém aqui tem filho? Muita gente, hein? Você gostaria que seu filho fosse doente? Não. Claro que não. Uma vez,
está em Mateus 7, Jesus falou que o pensamento do Pai para conosco, o sentimento, o desejo, é o mesmo que temos para com os nossos filhos. Ele até fala, quem é o pai? Quer dizer, vocês que são pecadores, ele fala, são maus, que é o que somos. Um dia desse, numa mensagem, eu até falei assim, gente, nós somos insuportáveis, lembra? Mesmo a gente sendo mal, a gente quer ver os filhos saudáveis, felizes, não é verdade, igreja? Só que a capacidade de amar de Deus é muito maior que a nossa. O que você quer para os seus filhos, Deus quer 1 milhão de vezes mais para você. Só que, olha só, olha o que diz ali na epístola de João. Mostra lá. E esta é a confiança que temos para com Ele. Será que você tem essa confiança mesmo? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tem gente que fica questionando, né? Esse pedir segundo... É claro que alguns estão passando privações. Não estou dizendo no sentido do alimento, também isso, mas em muitas áreas da sua vida, você tem muitas deficiências. E você gostaria tanto que Deus te ouvisse. É claro que é da vontade de Deus que você tenha qualidade de vida. Que você tenha uma vida abençoada. Aliás, o que Deus quer é que o mundo veja a diferença em nós. É que às vezes a gente atrapalha. Porque a dúvida interfere, a dúvida anula. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é que alguém duvide. Deus era muito amigo de Moisés, falava face a face, mas é muito amigo. Mas um dia Deus falou, Moisés, leva um recado para o povo, fala para eles se santificarem, porque amanhã todo mundo vai comer carne. Só que era improvável. Muitas coisas que Deus coloca diante de nós são improváveis. Talvez você esteja vivendo uma enfermidade que a ciência já desenganou um parente seu. De repente, você está enfrentando uma situação, mesmo na sua vida financeira, que é um buraco, e você não vê como sair dali. Então o diabo bombardeia a sua mente, e você absorve aquilo e entristece o coração de Deus. Se for para eu viver a lógica, eu vou seguir ao prefeito, ao governador, ao presidente, ao Valdemiro. Agora, se for para eu viver o impossível, eu vou seguir a Jesus Cristo. Eu tenho que escolher, igreja. Como é que a minha vida vai mudar? Se eu olho para Jesus e vejo o governador, vejo o presidente, vejo o apóstolo, vejo o professor, vejo o médico. Não. Eu tenho que olhar para Jesus e ver Deus, o que faz o improvável. E eu e você já temos provas, evidências, exemplos, testemunhos, hein? Vivência. Moisés tinha mais do que nós. Moisés viu tanta coisa maravilhosa. Mas quando o povo chorou lá, o povo chorou. E Deus sempre criando uma situação para o povo aprender a respeitá-lo. Uma vez Deus falou assim, para que os filhos de Israel parem de murmurar, de reclamar de vocês, então cada um pega uma vara. E aquele quem eu chamar, essa vara vai florescer. E foi a de quem que floresceu? A de Arão, o bordão, a vara, a de Arão.
para o povo aprender a respeitá-lo. Eu não fico buscando status. Tem pregador que adora aparecer. Eu quero saber. Eu não quero. Eu quero aparecer ou não? Eu não preciso. Sabe por que eu não preciso? Porque Deus me fez luzeiro, cidade edificada sobre o monte. Mesmo que queira ocultar, ninguém consegue. Não consegue. Já tentaram, já me tiraram de uns 5 ou 6 canais de televisão para ninguém me ver. E ver se consegue. Não consegue. Não consegue. Uma senhora me encontrou, meu sobrinho ficou até olhando assim. E o segurança aqui perto do Megapolo, a senhora, meu Deus, como eu amo o senhor e a sua esposa. Falei, ó, que legal, obrigada. Falou, e eu sou um bandista. Ela falou. Ficou olhando, falei, você está assustado por quê? Você acha que um bandista não tem direito de nos amar, não? Ela falou, eu gosto de ouvir a sua palavra. Eu falei, daqui uns dias ela vai estar dando testemunho lá. É desse jeito. Então, igreja, primeiro ponto, você tem que ter consciência de que você tem o quê? A vida, e ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar de você isso aí. Nem crise nenhuma, nem problema nenhum. Não, ninguém. Ninguém. E isso não é porque você conhece o Valdemiro, a Francileia, Igreja Mundial, não. Isso é porque você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Segundo, a confiança que você tem que ter. Tem que ter. Isso é básico. Que se você pedir alguma coisa, qualquer coisa, segundo a vontade dele. Como é que eu vou saber se é vontade dele? Ele explica. Ele pergunta, qual dentre vós é o homem que mesmo sendo mau, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Né? O que ele quer dizer com isso, igreja? Eu não sei se você entende. Se porventura, quem é que... Eu não sei se você percebe, mas ele concede a alguém o direito de pedir qualquer coisa. Peixe, ou pão, qualquer coisa. Mas a quem ele está concedendo esse direito, igreja? Ao filho. Respondeste bem, meu filho. Mais um pouquinho, você tira 10. O filho pedir pão. Você não entendeu, né? O filho, ele recebe esse direito, é automático isso aí. Mas qual é o comportamento, né? Quais as regras? Os mandamentos, os ensinamentos. Quem é que dita as ordens? O pai ou o filho? Quem obedece a quem? Então a abertura que ele dá para o filho pedir qualquer coisa, mas só quando ele diz filho, você tem que ter um comportamento de filho. E o pai não existe para dar as coisas, não. Você é filho de alguém, não é porque alguém te deu uma bicicleta, um carro, uma casa para morar, ou roupa, não. Você é filho porque você nasceu deste alguém. A herança é genética. Então, ninguém vira filho de Deus para receber mansão, para ganhar dinheiro, para receber a cura, não.
Ele tem poder para dar tudo isso. Só que você vira filho de Deus quando você nasce dele. Quando você entende que foi feito por ele para glorificá-lo, para honrá-lo, porque o filho honra o pai. Está escrito. O filho honra o pai. Você pensa o quê? Que eu ando com peso, eu tenho obrigação de dar isso para minhas filhas? Negativo. Negativo. O senhor é pai dela para quê? Para ser amado por elas. É para isso que eu sou pai delas. Agora, é óbvio que elas não são bobas, né? Se eu mostrar as mensagens que elas me mandam, você vai ver que elas não são boas. E elas estão certas. É assim que eu falo com meu papai. Eu duvido. É engraçado. Nós já tivemos muitas fases, eu e a bispa. E nenhuma delas, na pior fase da nossa vida, que a gente não podia dar nada para elas, pelo contrário, eu tive que tirá-las do colégio particular. Elas nunca mudaram o tratamento com a gente, pelo contrário. Porque pai não é para dar nada, não. E o que as igrejas ensinam? Não, que Deus tem que fazer coisa nenhuma. Você tem que amar Deus com muita paixão, independente de qualquer coisa. Ele é pai, pronto. Aí, se você pedir alguma coisa segundo a vontade dele, ele é o quê? Ele ouve. Sabe, igreja, eu na minha insignificância, eu tenho ouvido pessoas dizerem: eu aprendi a amar Deus com o Senhor, eu aprendi a pedir com o Senhor. Não. E tem gente que fala: pela sua fé eu consegui. Não. É a palavra que Deus está ensinando, está dando, que está levando você a ter acesso. Gente, eu gostaria tanto que os bispos e pastores percebessem isso. As pessoas recebem milagres com tanta naturalidade. Tanta naturalidade. Às vezes tem 5 pessoas juntas da família. Aí um vai dar testemunho e fala: eu também tenho. Isso aí, nem Valdemiro, nem nenhum deles tem um poder especial para resolver o problema das pessoas, não. Esse ensinamento, por incrível que pareça, mas o milagre está acontecendo na sua vida e agora, é nesse momento. É nesse momento. Daí quando alguém falar: o ministério do Valdemiro é de milagre, o de palavra é não sei aonde. Isso é besteira. Não existe milagre sem palavra. Aliás, Deus foi claro, Jesus foi claro. O homem não vive só de pão, mas de tudo que procede da boca. Traduzindo, o homem vive de quê? Palavra de Deus. Essa é a tradução. O homem vive da palavra de Deus, ponto. Não existe milagre sem a palavra. Porque a palavra produz o milagre. A palavra de Deus é poderosa, igreja. A palavra de Deus cura, igreja, renova, transforma, restaura. Você quer vencer o diabo? É a palavra de Deus. Mais nada. Tem gente que acha que recebe o milagre na hora que o pastor está lá. Receba o milagre. Não. É a palavra.
na outra reunião, muitos de vocês vão contar milagre. Ou vão, peraí, vão tentar contar. Mas é em decorrência da palavra. Tem gente em casa recebendo milagre agora. A consciência que o João, o apóstolo, nos dá, pois é o Espírito Santo, a conscientização de que nós temos a vida eterna se cremos no nome de Jesus, e a confiança que devemos ter que, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, você acha que a vontade de Deus é que a pessoa morra doente? Por que você sabe disso? Porque mesmo você que não é pai, se você não é pai, você teve ou tem pai ou mãe. E mesmo um filho rebelde, ou uma filha rebelde, a gente vê pais na igreja intercedendo, mães. Apóstolo, olha a foto da minha filha, ela nem fala comigo, apóstolo, mas olha por ela. Olha só. Normalmente, quando alguém não fala com você, não te respeita, você não quer nem saber. Mas se é filho, quantas mães já chegaram para mim, pais? Pai, chegou, meu filho não fala comigo, ora por ele. Eu quero falar com meu filho, mas ele não fala comigo. Ali, aquele sentimento, ele sabe que ele gerou. Então, olha a diferença de Deus para nós. Se os homens olham para os filhos desse jeito, imagina a maneira como Deus olha para nós. Mas é preciso nos comportarmos como filhos. Um filho não fica cobrando do pai. Um filho não olha para o pai e vê cifrão. Não. Não. Você não pode ir numa igreja só por causa disso, daquilo. É óbvio que se você tratar Deus como pai, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar como filho. Como filho você é, como filha. E cá para nós, ter um pai que não depende de ninguém nem de nada, nós somos privilegiados. Você acha que Deus vai... Eu me lembro que meu pai falava assim no aniversário da gente, no Natal. Eu nem estava lembrando que era aniversário, né? Meu pai falava, hoje é seu aniversário, meu filho. Eu falei, é, pai, é verdade, né? Hoje é dia 2, né? Então, filho, eu não tenho nada para te dar. Eu falei, não tem problema, pai. Você está aqui perto de mim. E ele não tinha mesmo. Eu já vi ele chorando no cantinho, assim, eu pegar meu pai chorando. Uma vez meu pai tinha problemas espirituais, só que eu peguei ele chorando assim. Aí eu falei, o que houve, pai? Ele falou, filho, hoje é uma data especial, a gente não tem nada aqui, só tem em fubá. Chegou um cunhado dele, chamado Jorge, meu tio, né? E ele falou, meu cunhado, você veio num dia ruim, a gente não tem nada aqui, só tem em fubá. De vez em quando eu peço para a bispa, para minha irmã fazer angu. Ninguém entende e põe macarrão, porque
eu vejo a fartura que Deus me deu, eu quero lembrar de onde Ele me tirou. Só tinha fubá. Aí ele pediu um pouquinho de macarrão para um vizinho, né? A minha irmã mais velha lembra muito bem disso. Ele pediu um pouquinho de macarrão para o vizinho. Aí eu nunca tinha comido, eu nem sabia que combinava, entendeu? Se fosse você, experimentava um dia. Aí eu nunca mais... Que comida deliciosa, igreja. Eu comia angu com macarrão. O macarrão era do vizinho, a gente só tinha fubá. Mas eu senti vontade de dar um abraço no meu pai. Falei, ô pai, você não tem culpa. E aí quando eu vejo igrejas ensinando que as pessoas têm que cobrar do pai, ou seja, cobrar de Deus, eu falo, não é para cobrar. Pai não é para você cobrar. É para você amar. E quando meu pai fazia a colheita, ele começava a fazer os planos. Senta aí, filho. Hoje nós vamos comer bem. Porque quando o pai tem condição, ele quer ver o filho nadando na fartura. E o nosso pai é muito rico. É o único rico. É o único rico. Sabe, igreja, um dia eu estava no sítio, eu falei para a bispo, eu falei, que pena que quando meu pai vivia ainda, eu não tinha condição de ter um sítio. Porque ele sonhava assim, sabe, um pedacinho de terra, ele nunca teve, mas gostava. Mas eu vi ele aceitar Jesus, aí ele hoje está lá no jardim de Deus. Ele aceitou Jesus, né? E não tem terra que se compare ao jardim de Deus. Aí às vezes eu fico pensando assim, puxa, meu pai era tão ignorante, tão problemático. E o coração dele doía quando ele via a gente passando privações. Aí eu trago isso para a minha relação com Deus. Eu falo, o que Deus quer para mim? Como Deus ele tem tudo, se Ele quiser para mim, só o que meu pai queria, eu já recebo tudo. Você está entendendo? Se Deus quiser para você, só o que você quer para os seus filhos, você já está feito na vida. Quem entende o que eu estou falando? Por mais que você repreenda, por mais que você veja problemas nos seus filhos, se Deus quiser para você, só o que você quer para os seus filhos, você já vai arrebentar. Mas você só precisa de uma coisa, ser filho. Ser filho. Ser filho. Isso aqui é um conselho. Seja filho. Seja filho. Se Deus te der, dê um abraço, dê um beijo. Se Ele não der, faça a mesma coisa. Quando acordar de manhã, fala para ele assim, pai, um beijo no seu coração, meu amado. Fala para ele, para Deus. Sabe que você pode fazer isso? Quando você for dormir, fala assim, papai, um beijão pro Senhor, obrigado pelo meu dia. Você vai ver. Aí você vai saber o que é o poder da intercessão. Às vezes eu passo na rua assim e as pessoas falam, ele mesmo lá já viu lá na loja deles lá. As pessoas falam, pô, você fala alguma coisa que vai acontecer na minha vida.
Porque ele conhece o poder da intercessão que Deus me deu. Ah, vai. Igreja, no seu particular, quando você for se deitar, fala: Pai, senta pertinho de mim, por favor. Um beijo pro Senhor, de filho. Eu te amo, Pai. Quando acordar e as más notícias começarem, fala assim: Pai, isso aí não é nada, porque o Senhor me deu a consciência, o Senhor me deu o raciocínio, a inteligência, saúde, me deu a visão, me deu a palavra, me deu a vida, a respiração. E o Senhor está comigo. Você vai ver. Não fica tendo essa relação de guerrilheiro com Deus, não. Não, meus direitos, vou defender os meus direitos. Não. Pai, me permita te pedir saúde, prosperidade, bênção para a família. Mas o único direito que eu tenho é de te amar. O único direito. Sua oração vai ter tanto poder. Se você for viver assim, não esquece de orar por mim, não. Porque a sua oração vai ser muito poderosa. Hein? Que coisa, hein? Nada de bairrismo, hein? De partidarismo, de facção religiosa. Mas como vocês são os que ouvem essa mensagem, daqui a pouco vai ter gente... Aliás, eu já ouvi isso um dia desse, por isso que eu estou comentando. Aí tem gente falando: chama alguém lá da Mundial para orar aqui. Você sabia que tem isso? Na vizinhança? Você sabia? Esses dias tinha gente de tudo que é igreja num lugar aí, orando um doente. Aí o parente falou: vem cá, não tem ninguém da Mundial aí, não? A senhora deu testemunho. Deixa eu dizer uma coisa para você. É igual a história da outra lá, né? Eu sou de lá, mas eu venho aqui. Mas é muito legal na igreja você entender que Deus dá tudo, mas não é assim que você tem que olhar para Ele. Não. Você tem que olhar para Ele como o grande amor da sua vida. A grande paixão, o bem maior, o tesouro, né? É isso. Eu podia estar dando cambalhota aqui. Não. Até porque eu não tenho idade mais para isso, né? E depois, se você fizer isso, seus vizinhos vão chamar você. Vem cá, você é da Mundial, senhor? Dá para você orar aqui? Você que é de Chique-Chique? Tá chovendo em Chique-Chique, que legal. Tava até arrachada a terra, agora tá chovendo, que bênção. Você tem fé, hein? Que bênção. Deus maravilhoso. Igreja, que coisa boa. João falou assim, essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa
segundo a sua, que igreja? Ele nos ouve. Tem gente que fica meio desanimada com esse negócio aí, segundo a sua vontade. Será que é da vontade de Deus? Ué, tudo que é bom é da vontade de Deus. Mas é bom. Ele fala, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Esse eu é que sei, quer dizer, não é esse nem aquilo, não, eu é que sei. Jeremias 29. Né? É isso? Pensamentos de paz para vos dar o fim que desejais. Olha lá. O fim que desejais. Você está vivendo um conflito, uma história difícil, um momento difícil. Deus quer dar o fim que você deseja a essa história. Fim que você deseja a essa história. Está escrito. Amém? Essa é a confiança que nós temos. O que você pedir hoje, você recebe, igreja. Pode ter certeza disso. Mostra lá, filho. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, olha que coisa linda, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos. Você entendeu isso aí, não? Aquilo que você pediu, lembra? Que já tem 1 ano, 2 anos, ou 1 mês, está afirmando que você já recebeu. Você quer a tradução? O momento de Deus já está empacotado que você pediu. Está empacotado. Igreja, eu já fiz pedido para Deus, que quando chegou o pacote eu tive que bater assim para tirar a poeira. Isso é figurado ali. Isso é uma figura de linguagem. Claro que eu não fiz isso, né? Claro que eu não vi o pacote. Eu estou dizendo que eu recebi algum tempo depois. Isso aqui mesmo. Quantos anos? Ficou 5 anos, né? Meu Deus. Igreja, eu parava assim, meu Deus, cadê meu pacote? Aí quando chegou, com a vassourinha. É isso. Quem entende essa linguagem do caipira? Às vezes o pacote chega, tem que bater a poeira, não é verdade? Mas que chega, chega. E aquela poeira ali é um sinal de que você largou em um lugar que não devia. Que você, às vezes você pede e a conduta não deixa a coisa, né, acontecer. Mas hoje Deus está dando muita coisa. Na verdade Ele já deu, né? Esse eu estava avisando, É isso.